Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou psicoterapeuta junguiana, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje a gente vai analisar um filme, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos de próximos vídeos. Bom gente, hoje a gente vai analisar o filme A Baleia, né, um filme recente e que tem um contexto, né, uma temática muito delicada, muito profunda e muito sensível, né? Antes de falar um pouco mais sobre o filme, eu queria dizer que primeiro, né, vai ter spoiler no vídeo, então se você não viu o filme ainda, assiste o filme e volta aqui depois, né? Mas se você não liga para spoiler também, fica à vontade, né? Seja bem-vindo. Então, antes de falar sobre o filme, eu queria falar para vocês que essa análise é uma análise minha, né? Então, assim, outro analista pode olhar de uma outra forma, né? Análises de filmes, séries, produções em geral, elas podem ser muito subjetivas, né, gente? Porque a gente não sabe, às vezes até sabe, né? Às vezes a gente até encontra esse material, mas nem sempre a gente sabe quais são as intenções, né, do roteirista, do diretor, do produtor, e tem tantas pessoas envolvidas, são tantos inconscientes envolvidos, né, nessa produção, que é difícil a gente, né, definir as coisas com tanta clareza. Tem o papel do ator ali representando e trazendo muito de si também para o personagem. Então, essa análise, ela não corresponde a uma verdade absoluta, a uma ciência exata, né? É um como se, né? É como se fosse dessa maneira, né? Então, diz muito sobre como cada um se relaciona com essa obra. Então, vou falar muito sobre como essa obra me tocou, né? Sobre o que eu consegui interpretar ali dentro, né, da minha linguagem, né, da minha abordagem junguiana. Então a gente também não vai fazer aqui um bingo do arquétipo para colocar assim, isso aqui é a sombra, isso aqui é ânimo, isso aqui é ânimo, isso aqui é isso, né? Até porque nem isso é uma coisa exata, né? Então a gente vai fazer uma análise e isso vai ser um processo orgânico, tá? E é óbvio que outras pessoas, outros analistas podem ver de forma diferente, podem discordar de mim, tá bom? Então, antes de começar, eu também queria alertar vocês sobre o conteúdo sensível, né? Que eu acho que é importante, né? É um conteúdo um pouco sensível aqui, então vou ser muito delicada, né, com as minhas palavras. Inicialmente eu pensei que esse era um filme sobre transtorno alimentar, depois eu percebi que ele era sobre luto, sobre morte, transformação, redenção, perdão, né? Um drama bem melancólico, né? Trata da saúde mental, da dor, da vivência homoafetiva também. Então é sobre tudo isso, né? Então, resumidamente, né? O filme A Baleia, ele conta a história do Charlie, né? E ele conta, na verdade, um recorte da vida dele naquele momento que ele está vivendo, né? Então, o filme todo se passa dentro da casa do Charlie. O Charlie é um professor universitário, né? Que está num momento isolado, vivenciando um luto, né? Do falecimento do seu companheiro, né? Um homem homossexual. E ele dá aulas online, não aparece na câmera, recebe pouquíssimas visitas, tem só uma amiga, parece não ter muitas pessoas. E ali a gente percebe ele tentando entrar em contato com o seu passado, talvez para resolver alguma questão interna, para poder seguir em paz, né? Eu acho que assim eu consigo resumir, né, o filme sem dar um grande spoiler, né? Então, gente, eu vou começar falando sobre o que eu observei do cenário, né? A casa, ela já é um grande símbolo da psique, né? E a casa, ela é o cenário do filme todo, praticamente. Então, a gente pode identificar, né, essa casa como essa representação do inconsciente do Charlie, onde esses personagens que vêm e vão são aspectos dele mesmo, né? São imagens do passado dele com o qual ele dialoga para tentar elaborar, né, essas vivências dolorosas que ele teve. Então, a gente observa nessa casa que está sempre um cenário de penumbra, né, com pouca luz. Então, isso fala sobre esse aspecto de interiorização, de melancolia, né, mas traz também essa ideia de inconsciente e de sombra, né. Como não está completamente escuro, eu diria que é algo que quer emergir, que quer vir à consciência, né. E a gente tem essa imagem ao longo do filme porque tem um momento final onde
se entra luz, né, na casa. Então é muito importante esse aspecto da luz ali. Então existe um desejo, né, de trazer essa claridade. Vou comentar um pouquinho sobre os personagens, depois eu vou falar mais sobre o Charlie, tá? A Liz, né, que é a amiga dele, é a pessoa que mais aparece ali, né, na casa, parece ser a única pessoa que o visita, né, geralmente. E ela representa esse único fio que o liga à vida, né, praticamente, porque o Charlie ele já tá assim, com uma obesidade grave, com comorbidades associadas, e ele tá numa atitude autodestrutiva, né? A gente visualiza isso no comportamento dele, como se ele estivesse se abandonando, né, se deixando mesmo. E a Liz, ela é aquela figura que vem e que dá algum afeto e que dá algum cuidado, que mede ali a pressão dele, que traz um remédio, que fala para ele ir ao hospital. Então a Liz vai representar esse aspecto, né, que ainda quer continuar vivendo, né, que ainda quer se nutrir, quer se cuidar, né, que expressa algum afeto por ele. E a Liz, ela também acaba ligando ele ao passado de alguma forma, porque ela é a cunhada, né, do falecido, então a irmã do falecido companheiro do Charlie. O Charlie, falar um pouquinho dele agora, o Charlie, ele tinha uma esposa e uma filha, né, que ele deixou para trás para viver a verdade dele, que era esse romance homossexual. E ele carrega muita culpa, né, por conta disso. E aí a gente não tem muita informação sobre como foi essa ruptura, como foi esse distanciamento, mas claramente ele, né, carrega muita culpa, talvez um pouco até da vergonha, né, de ter abandonado a esposa, né, para viver uma relação homossexual. E, e aí, após esse falecimento, né, desse companheiro, ele se fecha, né? E ele se fecha de tal forma que ele também perde ali o contato com a ex-esposa e com a filha, né? Eu não me lembro agora se ele perde o contato logo que ele separa ou se é depois da morte do companheiro dele. Agora eu já não me lembro muito bem, que já faz algum tempo que eu assisti, deve fazer mais um mês e meio que eu assisti esse filme. Então, fato é que esses processos dolorosos criam uma cisão, né? Ele fica apartado ali também desse feminino, né? Que é a ex-esposa e a filha, né? Que poderia representar também uma criança ferida, né? Que provavelmente pode ser um aspecto dele também, porque não fala sobre a infância dele, mas é muito comum que pessoas com essa vivência homoafetiva passem por infâncias difíceis também, né? Infelizmente. Comentando um pouquinho sobre a filha dele, a Ellie, né? A Ellie, apesar dela ser uma jovem de uns 15 anos, eu imagino, 16 anos talvez, ela é muito. Tem uma atitude muito infantil ainda, né? Ela é muito brava, assim, ela parece não ter uma regulação muito boa das suas emoções e tal. Então, a gente pode trazer ela como um aspecto tanto do feminino, mas também como da criança e da própria juventude, né? Trazer essa imagem para ele. E ele parece ter muita admiração por ela, inclusive, né? E ela tem um aspecto comum com ele, que é a questão da escrita, né? E ele tem uma redação dela, né? Sobre o Moby Dick, né? Que é um livro. E de alguma forma, né, ele repete muitas vezes a redação dela e a gente percebe que ele entrou no mito, né? Ele entrou na história do Moby Dick. Ele passa a se identificar como essa baleia que está sendo perseguida e que vai ser morta, né? Então ele entra nesse personagem. Falando sobre essa imagem da baleia, né? Em muitos momentos do filme, a gente percebe na forma como ele respira, na dificuldade de respiração dele, os sons são muito evidentes, né? Fizeram isso na produção. Esse som dessa respiração difícil, pesada, às vezes lembra muito os sons da baleia, né? Eu acho que isso foi proposital. E aí, o que é a baleia, né, gente? Na jornada do herói, a gente tem essa imagem do ventre da baleia, como esse encapsulamento, né, essa fase mais melancólica, né, mas que é também uma fase de transformação, né? Então, a baleia, ela é uma imagem, né, dessa mãe terrível, desse feminino profundo, arcaico, né? E ela vai trazer, né, esse aspecto negativo, materno,
porque ela vai, de alguma forma, né, ela traz um peso, né, para ele. Então, de alguma forma, esse feminino que ele não lida, ele acaba consumindo ele, né? Então, ele acaba se tornando essa própria imagem, né, da baleia, com todo esse peso que ele carrega, dessa culpa. E o único momento onde a gente vê uma libido, né, atuando ali é no momento da compulsão alimentar. Então, de fato, ele tem compulsão alimentar, né? Isso aparece ali no filme. E aí é o único momento onde ele tem essa possibilidade de prazer. Então, apesar dessa mãe, né, dessa baleia, poder ser um aspecto de proteção, né, essas peles, essas carnes, né, essa gordura ser algo que o protege, né, de alguma forma, ela também aprisiona, né, e traz peso, né, para a vida dele. O namorado do Charlie, né, o falecido, eu não lembro o nome dele agora, mas ele não aparece, né, obviamente porque ele já faleceu, mas ele fazia parte de uma religião, né, e aí tem esse personagem do missionário que aparece, que é um jovem, e esse jovem, ele parece trazer muito essa imagem do passado para o Charlie, porque esse jovem, ele é um missionário da mesma religião cujo namorado dele era. E ele fica circulando, né? Antes dele começar a entrar, a interagir, ele fica circulando em volta da casa. Como esse passado, né, que fica circulando ali em torno, né, da psique do Charlie. É como se fosse esse fantasma, né, que o atormenta. Porque assim como o namorado do Charlie também era um jovem em algum momento dentro dessa religião, né? E para ele foi muito difícil lidar com a homoafetividade, nesse contraste com a religião que trazia esse dogma, esse preconceito. Então, esse companheiro do Charlie, ele acaba cometendo porque ele não aguentou sustentar, né, viver essa própria verdade, né? Que deve ter sido muito difícil para ele. Então, esse companheiro do Charlie, esse falecido, ele representa esse aspecto, talvez do próprio Charlie, que não consegue aceitar, né, essa sua verdade, né, essa sua essência, né, essa sua condição de ser essa pessoa que ele é, né, simplesmente. E o Charlie fala muito, né, para os alunos dele sobre escrever a própria verdade, viver a própria verdade, né, ele fala muito sobre isso. Então, esse companheiro, ele não aguentou, né? Então, ele morre e tem esse garoto, né? Esse jovem que fica circulando ali na casa e que quer, de alguma forma, né? Salvar o Charlie, né? Assim como, de alguma forma, essa religião se propôs a salvar ali o ex-companheiro, né? O falecido do Charlie. Então, essa religião, essa seita se chama Nova Vida, né? Então, ele vem com essa promessa de nova vida que, na verdade, é a morte. Ele traz esse peso da lei, desse castigo bíblico até o final, né? Falando sobre a homossexualidade, o que é um peso muito grande ali para o Charlie, né? Ter que lidar com aquilo ali. Mas é algo que ele confronta até o final, então acredito que é algo que realmente fazia parte da consciência dele, né? Que é esse peso dessa culpa, dessa religião, né? Que matou o próprio namorado dele. Então é esse passado confrontando ainda ele até os últimos momentos. E aí a gente tem um final que é bonito, né? De alguma forma. A gente tem no final esse, né, momento onde ele interage com a ex-esposa, né, tem um momento afetivo. A gente enxerga ali um momento de redenção, de reconciliação com o feminino e também com a Ellie, né? Os últimos momentos de conversa dele com a Ellie, ela tá muito brava, né? Mas ele confronta ela ali cara a cara, eles conversam e parece que ali naquele momento ele se sente livre, né? Então ele finalmente, né, após se reconciliar, né, elaborar todo esse passado, né, se reconciliar com esse feminino, finalmente ele pode soltar esse peso. E ali a gente tem essa imagem dele flutuando. Então a gente tem a morte, mas é uma morte que aparece ali não como castigo, mas como uma libertação, né, daquele peso que ele carregava. Acho que é isso, né, que eu tinha para dizer, né, sobre esse filme.
né? Um filme muito forte. E é claro, né? Se você está passando por transtornos alimentares, por questões de saúde mental, né? Procure ajuda psicológica qualificada, né? E eu me coloco à disposição como psicoterapeuta junguiana, né? Caso você queira conversar. E todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Então me conta, né, depois o que você achou dessa análise, o que você achou desse filme, né, o que você percebeu, que parte te tocou mais, e se você tiver dúvidas, né, pode mandar aqui nos comentários também. Então, gratidão e até o próximo vídeo.